Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano, sou proprietário da agência de marketing Ecosis aqui de Lages e hoje estou aqui com esse fera em números, estratégia e principalmente em mentalidade. Ele que é formado em logística, gestão financeira, certificado pela Ambima e atua como consultor autorizado da Demicon, sendo especialista em consórcios. Seja muito bem-vindo, Carlos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre mentalidade de sucesso, dinheiro e decisões que transformam vidas. Então, se você ainda não segue nosso canal, já dá o likezinho aqui e compartilha esse vídeo aí para pessoas que possam estar interessadas nesse tema. Antes que eu peça que o nosso convidado se apresente, se liga no recadinho que eu tenho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é um oferecimento do Cicobi Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Cicobi. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Cicobi Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta com o nosso episódio e vou pedir agora então para que o Carlos se apresente. Carlos, conta pra gente quem que é você aí, além, né, da profissão, de onde você veio, o que te inspira. Fale um pouco mais sobre o Carlos Tavares. Eu que conheço o Carlos lá da Revo, né? Se você acompanha a Revo, você sabe com quem estou falando aqui. A gente quer conhecer o Carlos fora do palco, né? Quem que é o Carlos profissionalmente e como pessoa também. Então, boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse programa. Carlos, difícil definir, né? Quem é o Carlos? Carlos é o filho da Marina, o filho do Carlos também. Meu pai é Carlos, né? Meu pai é motorista, minha mãe é doméstica, mensalista. Tenho muito orgulho dos meus pais, da minha família. Sou cristão, frequento a igreja há mais de 10 anos, não só na Revo, né? Sou alguém que ama Jesus, ama a igreja, ama propósitos, ama família, ama o empreendedorismo, ama realmente viver uma vida centrada e focada naquilo que Deus direcionou pra gente, né? Eu costumo sempre me perguntar por que eu existo, né? Por que eu tô aqui? E eu acho que vale muito a pena a gente responder essa pergunta, né? Não é um mero acaso, não é um mero fruto do destino que nós nascemos, que nós acontecemos. Então, existe um propósito definido para minha vida. E quem é o Carlos? Difícil definir isso, né? Mas eu estava até lembrando, tempos atrás estava com minha família numa conversa lá em casa e o pessoal comentou algo sobre entregas da Shopee, Mercado Livre. Não, mas não é assim que funciona. Daí, por quê? Eu já sei, eu trabalhei como entregador da Shopee, entregador do Mercado Livre. Daí puxaram o assunto de Uber. Aí eu falei, não, mas é assim que o Uber ganha. Porque eu já fui Uber. Daí, mas na prefeitura não sei o quê, mas eu já trabalhei na prefeitura. Eu já fiz muitas coisas, Juliano. Nessa vida eu já rodei. De verdade, eu tenho 24 anos, sou novo, me considero alguém Eu ia te perguntar isso, mas tá louco? Tu parece tão novo, já passou por tudo. Já fui estagiário na prefeitura, já ajudei a montar circo, já trabalhei até num circo. Trabalhei como motorista de Uber, trabalhei como entregador da Shopee, já trabalhei em grandes empresas, a maior do ramo agrícola aqui da cidade. Fui líder de equipe lá, liderava uma célula ali com 7 pessoas, mais ou menos. Trabalhei em uma empresa de serraria. Trabalhei na igreja, na Revo Church lá. Fiquei 1 ano trabalhando em período integral, recebendo um salário também, formalmente. E as coisas foram acontecendo. E eu vi que o Carlos, ele estava ganhando muitas coisas, mas perdendo muitas coisas por não ter um propósito claro de vida, para onde seguir, sabe? Então eu me vi, eu tenho tanta experiência, né? Até Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que primeiro na sua vida você tem que adquirir experiências, você tem que trabalhar em muitos lugares, nem peça um salário muitas vezes, mas adquira experiências, adquira conhecimento, adquira sabedoria, para então começar a se desenvolver, entender qual é o propósito e caminhar em direção a ele. E há um tempo atrás eu tive alguns insights, eu começando a ficar de olho numa menina lá na igreja, a Catiele, que hoje estou namorando com ela, e eu pensei, cara, mas o que eu vou oferecer para ela? O caminho que eu estou não é errado, né? Eu estou trabalhando aqui na igreja, eu tenho meu salário, não era um salário ruim, mas também não era aquilo que poderia me proporcionar tudo aquilo que eu almejava. Então, que casamento que eu poderia proporcionar para ela? Que tipo de vida
que carro que eu teria, o que eu poderia proporcionar para os meus filhos, que objetivos que eu iria alcançar estando lá. E eu parei para pensar e eu vi que muitos deles eu não ia conseguir alcançar seguindo o caminho, a vida, a linha que eu estava traçando. Então eu pensei, eu preciso de algo mais. Eu não posso me contentar com esse pouco. E eu comecei a estudar o mercado financeiro. Já tinha formação, mas eu comecei a me graduar, comecei a pegar uns cursos ali, certifiquei na Ambima, peguei CPA 10, peguei gestão de carteira, de riscos de investimentos, criptomoedas, enfim. Fui me aperfeiçoando nessa área e vi que eu poderia ter boas oportunidades ali. Até o Edmilson, que estava há um tempo atrás aqui no programa, a gente frequenta a mesma rádio lá, tem um horário fixo lá na 101.9, e eu conversando um dia com ele, cara, você tá ali dentro do mercado financeiro, você é gerente do Cicobi, o que você me dá de dicas ali? Ele, cara, estude, se esforce, realmente você já tem uma bagagem. E eu falando com ele ali, eu notei que eu tinha um currículo maior, mais vasto do que muita gente que já trabalha lá dentro. Então, cara, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso dedicar, me esforçar. Saí da igreja, fui para um outro lugar, fiquei 2 meses nessa outra empresa. Eu falei, não, eu vou cair nesse ciclo de novo, eu vou me amoldar nessa caixa. Eu não posso fazer isso. Pedi a conta lá e não, agora eu vou tomar a iniciativa, agora eu vou fazer acontecer o negócio. Agora vai. Então, eu saí de banco em banco, de agência em agência, entregando currículos. E falando, eu sou o Carlos, eu tenho esses cursos, tenho essa qualificação, eu quero trabalhar aqui. Por incrível que pareça, em muitos lugares que eu cheguei, os gerentes falavam, cara, eu não tenho uma vaga aqui em específica em aberto, o quadro está completo, mas você foi a primeira pessoa que tomou a iniciativa de vir até aqui. E me dá teu currículo aqui, que quando surgir uma oportunidade, eu quero você. E eu comecei a tentar, e a Bíblia fala, né, quem muito bate a porta, um momento será aberta. E as portas foram se abrindo. E eu saí daquele cara que antes não tinha oportunidade nenhuma para ser um cara que era disputado por algumas cooperativas, bancos. E surgiu, então, a oportunidade de eu trabalhar na Demicon. Eu fui lá, fiz a entrevista, gostei da ideia, me assustei um pouco. Por quê? Porque lá tem uma visão muito empreendedora, né? É PJ, então eu não tenho um teto, mas não tenho um piso também, eu não tenho salário fixo. Tanto que no primeiro mês, meu salário foi incríveis R$64. Nossa Senhora. E dá medo? Porque você sai daquela segurança, daquela estabilidade que o CLT oferece, e você pensa, cara, R$64, o que eu vou fazer isso aqui? Não dá pra eu levar a minha gata pra sair. Meu Deus, eu preciso... Uma pizza no Fast não paga. Não paga uma pizza no Fast. Então, cara, aqui... Meu Deus, será que eu desisto? Será que é isso mesmo que eu quero? E ali foi onde eu tive que tomar uma decisão. Não, o Carlos é alguém que vai dar a cara a tapa. Eu vou dar um passo e eu quero que Deus coloque o chão. E assim foi acontecendo. Assim as coisas foram se movendo. E hoje ainda não estou onde eu quero chegar, nem perto de onde eu quero estar, quem eu quero ser. Tanto como especialista em consórcios, como na minha fé, quanto no meu relacionamento, na minha família. Mas eu sou uma pessoa que está em constante desenvolvimento. Eu nunca vou estar parado, sabe? Eu sempre vou estar crescendo, desenvolvendo. E hoje estou lá, na Demicon, realmente atuando nessa área ali de investimentos, de consórcios. Bacana. Na tua fala, eu lembrei até de um caso um pouco parecido da tua história aí, com que você vai nas agências, né? Aqui no escritório a gente tem o Gabriel, e eu lembro, a gente tinha um escritório na frente aqui, e ele bateu ali e falou, cara... Eu pesquisei e tal, e eu queria trabalhar aqui com vocês, não sei o quê. E aí eu vi vamos dizer assim, o sangue nos olhos da pessoa, né? Com aquela vontade assim, o cara veio até aqui, eu nem divulguei vaga nenhuma. Ainda eu comentei com ele assim, atualmente a gente não tem, né? Não seria nem espaço, seria trabalho para você aqui, né? Porque a gente estava com um quadro de pessoas que atendia normalmente todos os nossos clientes. Mas eu percebi isso nele assim, mas ele tá com vontade, eu acho que, né, vamos buscar alguma coisa. E eu lancei até na época um desafio para ele, assim, para que eu possa te contratar, a gente precisa de novos clientes, cara. Então a gente vai montar uma estrutura aqui, você vai sair mapeando aqui no bairro, né, as empresas que têm, né, o FII aí para se tornar o nosso cliente, e convertendo você permanece, mas eu tô te chamando já nessas condições, né?
E deu certo, cara, porque ele tava com muita vontade, ele veio, buscou, e no primeiro mês a gente fechou os contratos necessários, e ele tá até hoje dentro da equipe conosco, né? E aí a gente comenta... Em vários outros episódios a gente comentou aqui da dificuldade de a gente poder achar um profissional hoje no mercado, né? Porque não tem esse profissional que vai atrás, né, do seu espaço no mercado. É mais difícil de encontrar uma pessoa, né, que vá atrás assim. Então, bem, bem legal. E uma outra coisa que eu te marquei aqui, quando é que sai o casamento? Logo. Logo em breve, Juliano. Porque a Revo é casamenteira, eu nunca vi. Como é que é o nome é o Kleber, do 101, né? Uhum. Depois que aquele homem foi lá no abriu a porteira da Revo lá e chamou a mulher pra casar ao vivo e a cores pra todo mundo. Rapaz do céu, a Revo é um casamento por semana. Que legal. Como é que é o nome da tua namorada? A Catiele, a Cati. Cati. Então, amada, linda. Beijo pra você. Aí, ó. O tio Celso lá da Revo também, eu fiz o merchan dele aqui. Eu vi. Não, ali foi estratégico, né? Foi. Ali é outro nível. Ali eu combinei com a Priscila, na verdade. Carlos, como que foi você falou ali, até você comentou do livro do Pai Rico e Pai Pobre, né? Conte para nós um pouco o Carlos acadêmico, né? Como que foi a sua jornada acadêmica até se consolidar como um especialista no mercado financeiro? Eu anotei aqui, você é certificado pela Ambima, então se você puder comentar também para nós o que é a Ambima, né? E como que foi essa trajetória até você se formar dentro do mercado financeiro? Assim, Juliano, toda escolha que a gente faz, a gente tem que entender que tem preço a pagar, né? Muitas pessoas querem um status, querem um reconhecimento, querem ganhar mais, querem cargos maiores, melhores, porém não estão dispostas a pagar esse preço, né? Até o que você comentou antes ali da iniciativa. A iniciativa é um dos primeiros pilares ali que é o direcionamento do sucesso. Tem até aquele livro Pense e Enriqueça, também, do Napoleão Hill. Ele fala muito sobre iniciativa. Tome iniciativa, faça acontecer, dê o primeiro passo. Por quê? Se você vai atrás do negócio, cara, isso aí em algum momento vai retornar. Você planta e é impossível. A lei da colheita, da semeadura, ela é bíblica, ela não é inerrável, não tem como falhar. Então você planta e em algum momento você vai colher. E eu fui plantando. Eu lembro de dias em que eu chegava do trabalho extremamente cansado, né, e estudava. Noites e noites que eu dormi com o livro caindo na minha cara, que eu dormi com o celular com um PDF aberto, estudando. Tenho lá um armário cheio de cadernos ali que eu fiz anotações, que eu escrevi. Então não é fácil, mas não é impossível. Basta você entender o quê? O que eu quero. Tem que ter um propósito definido. Se você tem esse propósito definido, claro, específico, você caminha em direção a ele e você vai alcançar ele. Eu costumo dizer que não tem nada tão difícil que você não consiga aprender e nada tão fácil que você nasça sabendo fazer. Então a gente aprende, desenvolve e chega nesse lugar que a gente quer, né? E eu entendi que eu queria mais para minha vida. Eu queria ser melhor, eu queria poder oferecer mais para minha família, para os meus futuros filhos, para minha esposa. Eu tenho um sonho, que é o de aposentar minha mãe. Eu quero chegar um dia, mãe, amanhã peço tua conta, porque agora eu pago teu salário, eu vou te pagar o dobro, pra você ficar em casa, para você viver a tua vida. Eu tenho sonhos, eu tenho propósitos definidos para minha vida. E eu vou pagar o preço por isso. O preço é o quê? É acordar cedo e dormir tarde? Vou fazer. É estudar? Vou fazer. É correr atrás, é bater de porta em porta? Eu vou fazer acontecer. Agora eu ficar parado na inércia esperando que o trupique caia num bilhete premiado da loteria, não vai acontecer. Então cabe a nós tomar essa iniciativa, né? É o que diz aquela frase, né? Deus te dá o chão, mas você tem que dar o passo, né? Se Exatamente. Você não ter essa iniciativa, se você não der essa arrancada, né, não adianta ficar esperando cair do céu, né? E nesse último emprego que eu estava, antes de entrar na Demicon, eu pensei, cara, eu preciso pedir a conta aqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar estudando, eu vou conseguir mais coisas, agregar o meu currículo, vou ter um currículo vasto, porém, eu não vou ter experiência, não vou entrar no mercado financeiro, que é onde eu vou poder ganhar um pouco mais. Porque meu plano era o quê? Ter um salário melhor, maior, num banco, seria o inicial ali R$5.000 com benefícios, já é um salário razoável,
Porém, eu queria pegar esse salário e começar a guardar para investir em ideias que eu tenho. Realmente buscar o empreendedorismo. E a Ademicon me ofereceu muito disso. Por quê? Porque na Ademicon, como eu disse, né, você ganha o que você produz. Em qualquer empresa é isso. Você ganha o que você produz. E eu cheguei lá e me falaram, teu salário pode ser 0 ou pode ser 1 milhão. Opa, dá medo, mas também brilha o olho, né? Se eu correr atrás, se eu me esforçar e se eu fazer acontecer, eu posso ter uma boa recompensa nisso. Mas eu parei para pensar, cara, mas é só dinheiro? Tá, eu vou ali trabalhar e ganhar dinheiro. E aí? Tá, vou oferecer o melhor para minha família, beleza, mas é só isso? Não pode ser só isso. E naquela conversa que eu estava tendo ali com a diretora e com o diretor da Ademicon, eu entendi uma coisa. Ganhar dinheiro tem a ver com o quê? Ajudar pessoas. Levar pessoas a prosperar também financeiramente. E eu vi que o quê? Lá eu poderia tanto me sustentar, ter um bom recurso financeiro para mim e para minha família, mas também ajudar pessoas. É eu sentar numa mesa como essa aqui, com uma mãe solteira que paga aluguel e está passando dificuldades e falar, vamos bolar uma estratégia para você sair do aluguel e comprar a tua casa própria. No futuro, você chegar no teu lar e dizer, essa casa é minha, e falar, vamos lá para casa, filho, porque essa casa é nossa, nós conquistamos. É eu estar andando na rua e ver um amigo que antes andava de bicicleta, na chuva, estando no carro próprio, porque conquistou aquilo ali com a minha ajuda. Então é muito gratificante eu poder ajudar as pessoas nesse caminho. Mas não é fácil, né? Tem que ter uma trajetória, um esforço acadêmico. Né? A Ambima, que você perguntou, hoje é a agência que regula o mercado financeiro, de certa forma, e ela abre porta para as pessoas quando você se gradua nela. Tem pessoas que trabalham no mercado financeiro, em bancos cooperativos, que não têm uma certificação como essa. Antes de entrar, eu já tinha. Então, eu cheguei lá mais qualificado do que gente que já estava lá dentro. E não é só isso. Né? Muitas pessoas conseguem o QI, né? Quem indica, mas muitas pessoas se esforçam. E eu sou essa pessoa. Que eu posso talvez não ter alguém para me indicar, posso não ter alguém para me abrir as portas, mas eu entendo que não são as pessoas, é Deus quem abre as portas, é Deus quem fecha as portas, e também depende de mim dar esse passo e fazer acontecer. Então não foi uma jornada difícil, Júlio, não foi uma jornada fácil, mas também não foi tão difícil, né? Basta você entender o quê? O preço que eu quero pagar por aquilo que eu quero ter, né? Acho que seria isso. A Ambima, então, é tipo um CRM, como o CRM é para os médicos, a Ambima seria para a parte de... Tem até as pessoas falam que é a CNH do banqueiro. Então, está autorizado a operar certas carteiras, certos investimentos ali, dependendo da qualificação que você tem. Tá. E vamos interagir um pouco com as pessoas que estão assistindo. Para você aí que está nos assistindo, comenta aqui, deixa nos comentários o que é sucesso para você, né? Hoje a nossa ideia é falar sobre mentalidade e tudo mais. Então, para você, o que é sucesso? Já deixa aqui nos comentários. Uma das coisas que eu deixei aqui, que veio de insight para mim, Carlos, foi a questão que você falou da semeadura da colheita, né? E eu até li um material há um tempo atrás que comentava, né, que a gente está colhendo hoje o que a gente plantou ao longo de 5 anos. Então, se hoje você está atravessando um deserto, se hoje você está com certas dificuldades, ou ao contrário, se hoje você está bem, está alcançando sucesso, está crescendo, né? É a sua história contada dentro de 5 anos. Né? Então, como é que tá? Dá uma olhadinha para trás e vê como é que está teu passado há 5 anos. Né? Aí você vem estudando, vem se aperfeiçoando, e aí portas vão abrindo, você vai crescendo, você vai conquistando. Né? Bem legal essa parte que você comentou aí do teu crescimento. E em qual momento, né, você percebeu que a mentalidade era mais importante do que a técnica? Quando eu comecei como consultor, foi onde eu entendi muitas coisas, né, trabalhando com consórcios. Eu estudei muita técnica de vendas, né, entender o feeling, rapport, entender realmente o processo, uma linguagem corporal, uma linguagem falada mesmo ali, né, verbal. Mas eu vi que, cara, não adianta eu entender de técnica, se eu não ter uma mentalidade direcionada ao sucesso. E a gente define sucesso. O que é sucesso? Né? Sucesso é o quê? É individual. O que é sucesso para mim pode não ser para o Juliano, pode não ser para o Matheus, pode não ser para outra pessoa. Mas para mim, sucesso tem a ver com você ter princípios,
valores, propósito. O sucesso não está só em você ter R$1 milhão por dia para gastar, você ter muito dinheiro. Sucesso está em você ter uma família próspera, feliz, você ter filhos, você ter uma vida saudável, você ter um casamento legal, você ter um lar para onde voltar, não só uma casa, mas um lar, você ter recursos para oferecer às pessoas, ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas, além dessa parte financeira, empreendedora, que eu venho buscando e me desenvolvendo e me aperfeiçoando, também tem a visão cristã. Você estava falando ali sobre plantar e colher, contar um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Logo quando eu comecei na igreja, lá com meus 15, 16 anos, eu lembro de um dia estar orando no meu quarto. Eu senti de Deus de pegar uma caneta e um papel e escrever nomes de pessoas às quais eu queria orar. E comecei a escrever nomes de pessoas ali, escrevi Wellington, Cauã, enfim, nomes de amigos, de pessoas, família e tal. E escrevi um nome ali, Murilo, escrevi Murilo. E mas cara, são tantas pessoas, sabe? Meu Deus, me ajuda, eu não consigo alcançar essas pessoas. Eu lembro que eu estava ali, comecei a chorar e uma lágrima caiu em cima do nome do Murilo. E eu continuei orando e orei mais ainda por ele. Ele era um cara DJ, um cara bem louco assim, sabe? Tempos depois, já nem estava mais na escola, abri meu Instagram, vejo uma foto dele ali, se batizando. Numa igreja bem tradicional, de terno e tudo. Eu, cara, a lei da semeadura, eu plantei lá atrás. Talvez não tenha sido somente a minha oração, não tenha sido somente eu falando de Deus para ele, mas eu plantei na vida dele. Eu ajudei ele a encontrar o caminho dele. E hoje ele está firme dentro da igreja, está vivendo um propósito, está vivendo um caminho de Deus, arrumou a vida dele, sabe? Ele era uma pessoa que sofria de ansiedade, sofria de vários distúrbios emocionais, mas a vida dele começou a mudar. E então não é somente sobre você alcançar o sucesso na vida empreendedora, os mais altos lugares, as mesas com as pessoas mais importantes, mas é você ajudar pessoas, levar elas até um caminho e direcionar elas nesse caminho. E hoje eu posso fazer isso, né? Eu sou líder dentro lá da Revo, tenho o meu GPS, ajudo pessoas nessa questão. Hoje é meu GPS. Tô em jejum. Tô em jejum. Fome. Na verdade, o meu jejum ele é um pouco diferente, porque o meu jejum ele é baseado em chimarrão, café e água, né? Então eu passo 24 horas à base de água, chimarrão e café. Diz que não é um dos melhores jejum, até porque o chimarrão ele é estimulante e tudo mais, mas é o que eu consigo por enquanto. Nós vamos chegar ao ponto de ficar só na água aí um bom período. Mas conte para nós ali, tu falou do GPS, né? Eu participo do GPS do tio Celso, né? Um grande abraço Celso pro pessoal do nosso GPS lá. Como é que funciona o teu GPS? Qual que é o dia? Como é que é a tua organização do GPS, cara? O GPS ele acontece nos sábados às 6h30. A gente tem que variar durante a semana, após o horário aí, porque agora tá tendo bastante compromisso lá na Revo, né? No sábado à noite. Então a gente tem que organizar, tem que fazer acontecer vez ou outra ali. Mas por lei, né, no sábado às 6h30 é um GPS direcionado a rapaziada ali, né, 18 anos de idade para cima. Então lá tem pessoas que acabaram o ensino médio, entraram lá, tem pessoas que já estão formadas, tem um perfil, esse perfil assim, sabe? Pessoal ali que está começando a vida agora, né, está começando a se desenvolver. Por que eu fiz esse gancho no GPS, Carlos? Porque eu vejo um pouco em mim, assim, até na minha história, nessa questão da mentalidade, né? E eu tô vendo muito na tua fala da tua mentalidade hoje. Tu é um cara jovem aí, né? 20 e poucos anos, mas tu já tem uma mentalidade, né? De construir, de dar uma aposentadoria para tua mãe, né? Se eu pegasse ali aos meus 18, 19 anos, a minha mentalidade era ter um carro, né? Aos meus, 28, 30 anos, aí foi começando a surgir a ideia de ter uma casa. Foi onde eu até busquei vir para Lages e tudo mais. Hoje eu tenho uma família, então a minha mentalidade foi mudando e se moldando também
ao longo do tempo e ao longo da história, dos fatos que iam ocorrendo, né? Mas o que para você, e eu vejo que a minha mentalidade hoje, ela está muito focada e eu percebo um enorme crescimento por conta do acompanhamento com a fé, né? Eu já fui seminarista, eu quase fui padre, eu estudei dentro do seminário. Muita gente não conhece essa passagem minha aí, né? Mas eu estudei em seminário, quase fui padre, tenho missa lá que eu fiz já fiz 2 missas e tudo, só que daí depois acabei me desgarrando, fui pro mundo e tal, né? E agora eu voltei. E eu percebo nessas fases da minha vida o quanto eu crescia, o quanto eu amadurecia, né? Porque eu tinha um entendimento, uma mentalidade, né? Um pouco diferente, né? O que para você, né, pensando numa mentalidade de sucesso, o que para você esse convívio, esse relacionamento com Deus faz essa mudança? Total mudança. Como eu falei, eu conheci Jesus ali com os meus 15, 16 anos, conhecer de verdade, né, de ter uma experiência. Eu, dos meus 13 aos 15, eu ia obrigado pela minha mãe à igreja, mas depois eu realmente comecei a entender o propósito daquilo, né, onde eu tive uma mudança de vida. O Carlos era uma pessoa antes de Jesus e outra pessoa após. Eu era uma pessoa triste, era uma pessoa que parece que tudo tinha cor de cinza, parece que tudo era escuro, não tinha alegria, não tinha vida, não tinha paz, eu não me sentia amado pelos meus pais. O problema não era eles, o problema era eu. Como um buraco de uma calça, você pode colocar R$1 milhão ali, vai cair tudo, porque está furado. Então você tem que ter tudo bem estruturado para você poder receber. Eu não conseguia receber amor, eu não conseguia receber afeto, eu não tinha amigos, eu não tinha um convívio social, era uma pessoa isolada. Eu chegava na minha casa, ligava meu videogame, jogava videogame, ficava ali. Eu não fui a um psicólogo, mas eu me autodiagnostiquei com depressão. Eu lembro que eu cheguei ao ponto uma vez de madrugada acordar lá com meus 12 anos, 13 anos, e pensar, mas por que eu tô aqui? Não tem propósito? Minha família não vai sentir falta de mim, ninguém me ama, eu não tenho amigos, por que eu tô vivendo? Eu levantei de madrugada da minha cama, fui até a cozinha, peguei aquelas facas grandes de cortar carne, não sei, e coloquei na minha barriga. Eu pensei, agora, não tem por que eu estar aqui. Eu peguei aquela faca aqui, comecei a tremer, comecei a chorar, e eu lembro que parecia um filme assim, onde tem um anjinho bom e o capeta aqui. E uma voz dizia, não faça isso, você é amado, você só não consegue ver, existe um propósito para a tua vida, você foi escolhido por Deus, você não é um acaso do destino. E tinha uma outra voz que ninguém te ama, vai, faz isso, enfia essa faca logo. Eu fui fazer esse movimento e parece que algo me segurou, algo muito forte. Eu joguei aquela faca longe, fui correndo pro meu quarto, chorando. Eu lembro que ali começou um processo de transformação, eu comecei a ir na igreja, obrigado, e é onde eu fui conhecendo Jesus aos poucos, e mudou. Eu era aquela pessoa que chegava na escola, eu tinha que apresentar um trabalho, tinha que ler, assim, tinha que ler uma folha. Eu não conseguia ler. Eu gaguejava, eu ficava com vergonha, eu travava. E agora tá aqui no podcast, fazer parte da 101.9, falar para, 5, 4 mil ouvintes toda semana, ser líder de GPS, tá num palco tocando teclado, enfim, tantas coisas que eu conquistei que eu vejo assim, não seria possível. O Carlos, não consegue. Pelas minhas próprias forças eu não consigo. Então, a fé direcionada por Jesus, por Deus, foi a mudança total, a virada de chave na minha vida. Claro que não é só você ir na igreja, não é só você sentar no banco e ficar lá, amém, tá, tchau, beleza. Mas é você se dedicar àquilo, né? E ao longo da minha vida eu também fui me amoldando, né? Tentando entender coisas. Eu sempre vendi. Eu comprava, quando a Growth não era Growth ainda lá, mais na minha adolescência, eu pegava os suplementos da Growth, comprava e vendia para as pessoas a um preço maior. Eu pegava uns negócios da Shopee, da AliExpress, trazia para cá e vendia. Eu sempre lidei com vendas, tentar fazer algo assim com pessoas, para desenvolver isso em mim. Só que eu não entendia que existe uma veia empreendedora, que existe um mercado, que eu posso fazer acontecer. Eu vivia preso naquele ciclo, naquela forma, né, que hoje a sociedade impõe isso pra gente. Que é o que? Essa forma, esse quadrado, essa caixinha. Você nasce, você faz o ensino fundamental, o ensino médio, tem que preparar uma faculdade, trabalhar depois na área que você se formou na faculdade,
por alguns anos, conquistar uma casa, um carro, beleza, viver de aposentadoria e morrer. É isso que a sociedade impõe. Não tem a opção do vamos empreender, vamos abrir um negócio próprio, vamos vender um produto, vamos fazer algo diferente. Isso aos poucos está começando a se difundir essa ideia, mas ainda hoje você fala com alguém sobre empreender, um CLT, fala, não faça isso, fique lá, teu salário de R$3.000, R$4.000. Muitos parentes que eu conversei, eu falei, eu tenho a proposta desse banco, eu tenho a Demicon, aqui eu vou ganhar isso aqui todo mês, e aqui eu posso não ganhar nada. Não, mas pegue lá, porque é seguro, porque é estável, carteira assinada, tem seguro-desemprego, mas eu não quero segurança, eu quero crescimento, eu quero alavancar a minha vida, eu quero poder oportunizar pessoas, ajudar pessoas. E a fé foi algo primordial na minha vida, realmente, para isso, Juliano. Nós tivemos o Dr. Celso, né? Tu bem conhece ele, mas nós tivemos também um episódio que a gente gravou com a Ana Carolina, e ela estava muito nessa transição, assim. A Ana Carolina, ela era jornalista de uma emissora bem conhecida, né? Ela estava bem posicionada na sua profissão, e ela estava entre aquela fase, será que eu permaneço e fico nessa estabilidade ou eu largo tudo e vou empreender, né? Foi onde ela teve essa virada de chave bem na questão da pandemia ali, que daí ela largou a parte, vamos dizer assim, CLT e começou a empreender, e hoje tem um curso de oratória e tudo mais. E algo que tanto ela quanto o Celso, eles trazem muito na fala deles, é a questão da dificuldade em você empreender, pois é algo que tem que estar muito em nós, esse negócio, né? Tem que estar muito na nossa vontade, porque a faculdade, eu lembro que tem uma frase, não sei se foi bem essa assim que o Celso falou, assim, a faculdade me transformou num dentista. Só que eu saí de lá sem saber tocar uma clínica, né? A mesma coisa a Ana Carolina, ela disse, eu saí da faculdade de jornalismo, né? Sem saber como fazer uma entrevista, como conversar. Então, a gente vai crescendo, né? E vai transformando essa parte do empreender e até mesmo dos nossos comportamentos, né? Do nosso relacionamento e tudo mais. Carlos, o que significa para você mentalidade de sucesso? É algo, como eu comentei agora da Ana e do Celso, que a gente aprende numa faculdade, ou você nasce com isso? Como eu disse antes, tem muitas coisas que a gente aprende com a vida, e eu acredito que desenvolver uma mentalidade de sucesso é isso, é desenvolver, é aprender. Então não existe nada tão fácil que você nasça sabendo fazer, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a caminhar, você precisa cair muitas vezes para então levantar e começar a fazer acontecer. Mas também não existe nada tão difícil que você não consiga sentar numa cadeira, estudar, ver um podcast, ler um livro, conversar com pessoas e desenvolver aquilo. Então é algo que se aprende, algo que se desenvolve. Eu vim de uma família ali que tem, acho que um empresário, que é o meu tio, inclusive, que baita história de sucesso a dele, né? Vamos chamar ele para vir contar a história dele. Ele é lá de Blumenau. Ele era aqui de Lages. Mas a gente vai para Blumenau. Contar um mínimo assim, só para vocês terem noção de quem é o meu tio Delay. Ele saiu de Lages aqui com uma mochila só. Não tinha mais nada, só a roupa ali, e foi para Blumenau para tentar uma vida diferente lá. E chegando lá, ele conta que ele almoçava e tinha que sair correndo, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço. Ele dormia num banco da praça ali porque não tinha dinheiro para um hotel, para um aluguel. Ele foi fazendo acontecer. Hoje ele tem algumas empresas, tem apartamento na praia, tem casas, tem carros. É um homem de sucesso, é uma grande referência para mim. Muito que eu tenho dessa veia empreendedora hoje, eu pude aprender com ele. Mesmo não tendo uma conversa tão direcionada, específica com ele sobre isso, eu observo, eu aprendo, eu vejo, né? Existe aquela frase que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu fui arrastado também pelo exemplo dele. Mas isso vai muito de cada pessoa, né? De você realmente ter a iniciativa, ter a vontade, fazer acontecer. Porque o empreendedor, ele tem que saber fazer tudo. Eu preciso cuidar do meu marketing, das minhas redes sociais, do meu site. Eu preciso cuidar de um pós-venda.
preciso sentar numa mesa e ser especialista em oferecer o produto, eu preciso ter técnicas de venda, né? Aliás, vender, todo mundo é um vendedor, né? Eu estava conversando com alguém sobre isso e eu falei, sabia que você é um vendedor? Ele, não, cara, eu não vendo, eu sou professor. Não, você vende o teu conhecimento. Ele, uau, realmente, todo mundo vende aquilo que tem, todo mundo é vendedor. Você está integrando um currículo, você está vendendo o teu currículo, as tuas experiências, tua profissão. Você está numa entrevista de emprego, você está se vendendo ali. Você tem que ser alguém, você tem que mostrar que você é aquela pessoa e convencer outras pessoas. Então, o empreendedor é alguém que não tem medo, tem que ter coragem. Eu falo, né, quando eu comecei ali eu ganhei R$64. E eu pensei, será que eu não volto para lá? Será que eu não tento? E vem o medo, vem a vontade de voltar atrás, de buscar a segurança. Mas junto com isso tem que vir ainda mais um propósito claro e definido, né? Porque a mentalidade de sucesso, o que é isso? Primeiro, eu acredito que tudo começa na nossa mente. Quando você mentaliza, você idealiza e você traz para a realidade. Qualquer coisa que foi criada no mundo físico foi antes criada na mente de alguém. Então você criou na mente, você cria no físico. Você precisa então idealizar uma ideia, colocar no papel aquela ideia e traçar planos para realizar aquilo. São passos simples, porém longos. Você pensar, nossa, só pensar, planejar e botar em prática. Beleza, mas isso vai levar anos, anos e anos e anos. Tem muitas coisas que eu quero fazer que eu sei que daqui 10 anos eu não vou ter conquistado ainda. Então, vai muito de cada pessoa realmente colocar aquilo no papel e fazer acontecer. Talvez até esse colocar no papel já seja até a resposta que eu tenho aqui para a tua próxima pergunta. Para você, quais são os comportamentos mais comuns de quem prospera financeiramente? Mentalidade, né? Tudo ligado, tudo ligado. Vamos pegar um exemplo assim, uma pessoa que ganhou na loteria, sei lá, 100 milhões de reais. Tem vários casos que a gente conhece de pessoas que ganharam milhões e perderam tudo. Por quê? Porque tem uma mentalidade de escassez. Tem uma mentalidade do básico, de gastar, de não economizar, de não investir, de não agir de forma estratégica, inteligente e fazer aquele dinheiro trabalhar para ela mesma. Então perde tudo. Agora tem pessoas que não têm nada e alcançam patrimônios milionários, multibilionários. A gente tem diversos exemplos para isso. A questão para alcançar isso vai primeiro então de você ter uma mentalidade, desenvolver essa mentalidade. E desenvolvendo essa mentalidade, você começa a planejar, começa a idealizar. Algo bem interessante que eu fiz e vi que realmente assim ajuda muito a gente ter um quadro. Tem um quadro dos sonhos, ou uma lista dos sonhos. Bota lá realmente assim, um sonho grande, né? Que carro eu quero ter? Que casa eu quero ter? Eu quero ter uma casa de R$1 milhão ali no Sagrado, com piscina, com 8 quartos, uma casa de 2 andares, com elevador. Enfim, sonho grande, né? Eu quero viajar o mundo. Eu quero, enfim, coloca ali e trace planos para aquilo. Faz alguns anos que eu venho fazendo isso no meu bloco de notas. 2021, metas do ano. 2022, metas do ano. Metas de quantos livros eu preciso ler, meta de quantas atividades físicas diárias ali eu preciso fazer, meta de quantas networks semanais, conversas, reuniões eu preciso fazer, meta salarial, quanto eu quero estar ganhando no final desse ano, o que eu quero desenvolver, o que eu quero alcançar, o que eu quero conquistar. Tem que ter planejamento. Se não tem planejamento, não tem realização. Você falou da questão das metas, e o pessoal que está acompanhando nós aí, confere o nosso canal. Primeiro segue aqui até o final da conversa com o Carlos, mas depois você vai conferir no nosso canal aqui. Nós temos um episódio que a gente fala sobre metas SMART, eu e o professor Clevionei, que é metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, né? Isso serve, claro que a gente vai fazer, nós fizemos ali uma abordagem mais voltada para negócios, né? Mas serve muito também como essa questão que você falou de você ter uma meta pessoal, né? Tem uma
uma história de um rapaz que eu já comentei até em outro episódio aqui, que ele tinha o sonho de ter uma casa, e ele fez justamente isso. Ele queria aquela casa e ele recortou a foto da casa de uma revista e ele colocou na geladeira, na porta da geladeira ali. E ao longo do tempo ele sempre, né, passava na geladeira, olhava aquilo ali e ele colocou aquilo como foco, como meta para ele. E até no final da história dele tem uma foto daí ele segurando o recortezinho da revista e no fundo a casa igual, né, ao que ele tinha sonhado ali. Então criar metas, né, e traçar um objetivo é fundamental para quem quer prosperar e para quem quer chegar em algum lugar, né? E uma outra coisa que eu anotei aqui, Carlos, foi a questão da mentalidade positiva, né? Porque o que a gente vê de gente por aí que reclama de tudo, esse tempo teve a professora Patrícia, a vulgo Chuchu, que ela falou assim, até a gente estava comentando ali sobre a repercussão da festa do Pinhão e tudo mais. E claro, cara, vai ter problemas, erros, né? Ainda mais que foi uma edição que foi feito diferente, mas a gente né, comentando sobre os comentários negativos sobre a festa e tudo mais, dela bem assim, Juliano, tem uma coisa, depois que inventaram tá ruim, nada tá bom. E tem muita gente que tem essa mentalidade que só reclama, cara, só reclama, meu Deus do céu, cara. Assim, para cada problema na tua vida, busque 2, 3 soluções, né? Mas pare de reclamar um pouco, né? Se você não tiver uma mentalidade positiva, nada vai para frente. Até o sentido da palavra reclamar. Não sei se... Eu uma vez parei para pensar nisso e nossa, faz total sentido. Ela é dividida em 2 partes. Primeiro, segundo, clamar. É repetir, é fazer de novo. Clamar é pedir. Então você está pedindo para que aquilo aconteça de novo. Quando você reclama que está ruim, você está dizendo, fique ruim de novo. Então, reclamar é pedir para que aconteça de novo. Então a gente tem que parar de ter essa cultura de reclamar e ter uma cultura de agradecer. Porque por tudo aquilo que a gente agradece, cresce. O agradecimento, a gratidão, é um dos pilares que pode desenvolver a nossa vida, a nossa mentalidade e alcançar o sucesso. Porque se você é grato por uma coisa, imagina criar um cenário hipotético, que você dá um presente a uma pessoa. Aquela pessoa pega o presente e sai. Você, poxa, não vou dar mais presente para ele, ingrato. Agora você dá um presente para uma pessoa, nossa, fantástico, o melhor presente que eu ganhei na minha vida, muito obrigado. Dá vontade de você dar mais alguma coisa para ela. Por quê? Porque ela agradeceu. Então a gratidão atrai coisas para sua vida. Não estou falando da lei universal, estou falando de realmente coisas simples. Agradeça. Então pare de reclamar um pouquinho. Pare de achar coisas ruins. Porque muitas vezes as coisas ruins são muito melhores do que pessoas que não têm. Um exemplo ali, eu também servi no exército, fui soldado. E eu lembro de uma vez que a mãe chegou com uma cama lá em casa, de móveis usados, uma cama de casal, assim, e meu quarto não era tão grande, né? Eu clamei, mas mãe, meu quarto é pequeno, você vai colocar uma cama grande aqui? Ah, não, reclamei, eu ia dormir naquela cama ruim. Fui pro exército, se eu dormia já tava bom. Se pudesse dormir aqui em cima dessa mesa aqui, ó, maravilhoso pra mim. Então eu lembro que fiquei 1 mês preso lá dentro, né? Que é o período de internato. E após sair, eu voltei pra minha casa, eu olhei aquela cama assim, eu pensei, obrigado Deus, porque eu tenho uma cama. Tem muita gente que não tem uma cama para dormir. Então vamos parar de reclamar e vamos agradecer, né? Você vê muitos empreendedores assim com essa mentalidade limitada, Carlos. Quais são os padrões mais comuns assim que você percebe nessa questão? Empresários geralmente são pessoas que têm coragem porque começaram. Mas empresários também são pessoas comuns que muitas vezes se acomodam. Eu digo que tem 3 tipos de empresário. Aquele que tem ambição, quer crescer, que quer se desenvolver e que a cada ano que passa ele está com a empresa faturando mais, está rendendo mais, está ganhando mais, está alcançando lugares maiores. Então esse é o ambicioso. Tem um empresário que cresceu, alcançou a segurança, a estabilidade de certa forma e deu boa. Alcancei aqui e para mim tá top já. Passa ano, mais ano, ele não alcança níveis maiores. E tem um empresário que tentou a sorte, mas não se desenvolveu como pessoa. Que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o empresário que não se desenvolveu vai falir, vai quebrar. Então, existem esses 3 tipos de pessoa. E um padrão muito repetitivo que eu vejo assim, é o empresário que não quer se desenvolver.
Eu sentei semana passada com um empresário ele tem mercados aqui na cidade. Eu falando com ele, cara, mas tem o bairro lá, o bairro tal lá, não tem um mercado forte lá dentro. Imagine você entrar lá. Ele, tá, quanto que eu ia precisar pra lá? A gente começou a conversar ali e tal, 1,5 milhão. Beleza, 1,5 milhão você vai conseguir pagando ali 4,5 mil de parcela por mês, aqui no consórcio. 4.500 pra você ficar pesado? Ele, não, pra mim ficar tranquilo. Um funcionário que eu deixe de pagar ali, alguma coisa assim, eu consigo tranquilamente fazer isso. Ele, então, vamos começar a organizar isso dele. Cara, eu não quero mais desenvolver essa parte, já alcancei algumas coisas, já tenho um carro legal, meus filhos já estudam uma escola particular, mas, cara, você pode mais. Eu tentando abrir os olhos dele, tentando fazer com que ele enxergasse que ele consegue alcançar mais. Ele, não. Então, por quê? Ele estabilizou, ele não quer mais. Aí vamos falar de ambição. Aquele empresário ambicioso que não se conforta, que não para no pouco. A palavra ambição, acho que vem sendo demonizada, né? O cara arrogante. É isso que eu marquei isso aqui, Carlos. Para as pessoas entenderem que ambição não é ganância, né? Porque tem a diferença, a pessoa gananciosa, né, da pessoa ambiciosa, né? Ambiciosa é você pensar no teu crescimento, no teu aumento, no teu ganho, né? Buscar lugares maiores, não estar confortável no pouco ou naquilo que já talvez seja bom para ela. É poder ter mais. Por quê? Tendo mais, você vai poder ajudar mais pessoas. Você vai poder alcançar mais vidas. O mercado, você para pensar no mercado. E se eu for um mercado diferenciado que tem promoções que atrai as pessoas que ainda não conseguem ter um poder de compra tão facilitado, enfim, você consegue ajudar pessoas. Eu, como falei antes aqui no consórcio, um dos meus propósitos, o meu slogan, não é que eu vendo consórcios, eu ajudo pessoas a realizar sonhos. E realmente, esse é o meu propósito, é sentar em mesas com pessoas e dizer, eu posso ajudar você. Eu posso elevar você para um próximo nível. Vamos traçar essa meta, vamos traçar esse objetivo. A exemplo, esse dono de mercado não quis. Beleza, tá bom, você não quer? Show. Teve uma outra pessoa que ele falou, cara, eu preciso de 1 milhão, mas eu não sei como alcançar esse 1 milhão. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar com pouco e traçar uma meta para daqui 5 anos, 10 anos no máximo, você tá com 1 milhão na tua conta. A gente vai fazer o quê? A gente bolou uma estratégia ali para ele, até depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? E estamos começando a fazer essa alavancagem patrimonial ali para ele, né? Tudo com estratégia, tudo com inteligência, não somente deixando acontecer. Mas isso é um padrão que eu vejo muito repetitivo nos empresários, que se confortam em ficar no mesmo lugar, sabe? Uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei bem legal, eu vou roubar essa tua fala. CNPJ fraco não dá para ser... Como é que é? CNPJ forte não cabe para ser CPF fraco. Essa fala, né? Vou anotar aqui. Vou deixar na descrição do vídeo aí para depois eu não esquecer. Você está falando desse... Citou um exemplo desse empresário, né? Hoje ainda, de manhã eu estava saindo para fazer um trabalho junto com o Matheus, que trabalha junto conosco aqui no escritório. E até, se não me engano, foi um story teu que tu fez aí uns 2 ou 3 dias. E eu comentava com o Matheus, eu disse, Matheus, a gente precisa juntar aí, cara, 300, 400 mil para a gente ter a nossa própria sala, né? Porque hoje o nosso estúdio aqui é um ambiente que a gente faz o aluguel e tudo mais. E aí eu tava olhando assim, cara, às vezes o valor do aluguel ele vai pagar o próprio estabelecimento e tudo mais. Fiz esse comentário, lembrei agora com o Matheus hoje. E aí pensando um pouco nisso, Carlos, como que o consórcio pode ser uma ferramenta de planejamento para empreendedores ou pessoas comuns que desejam realizar sonhos, como você comentou? Uma estratégia bem simples que a gente poderia aplicar, por exemplo, no teu caso. Vamos dar um exemplo que, não sei o valor real, mas vamos dizer que você paga 3 mil reais de aluguel aqui. 3 mil reais hoje na parcela reduzida você conseguiria acesso a um crédito de 800 mil como consórcio. Aí, Matheus, bem mais do que 300 ao mês. Praticamente 800 mil reais. O que a gente poderia fazer? Ao invés de pegar uma carta de 800 mil, a gente pega 10 cartas de 80 mil reais. Por quê? Você teria no mínimo 10 chances mensalmente de ser contemplado. A gente poderia trabalhar com lance fixo, com lance embutido, com várias outras estratégias para concorrer 16 vezes por mês, 20 vezes por mês. Então a gente pega esse teu
valor que você paga de parcela. Você fala, Carlos, tem isso aqui também para investir. A gente começa a investir. Quando for contemplado, são 10 cartas de 80 mil para formar 800 mil, certo? Então a gente pega esse 80 mil que foi contemplado, coloca num CDB básico, num banco. 80 mil rendendo a 1,3% que seja, vai dar para você ali que seja R$800, R$900. R$900 você já abate do saldo que você paga do teu aluguel. E quando for contemplando as cartas, mais dinheiro você vai ter em conta, entendeu? Você começa a trabalhar o quê? Fazer com que o banco pague a tua parcela do consórcio ou que o banco pague o teu aluguel. E você começa a rentabilizar com o seu próprio dinheiro em conta. Deu para entender? Ficou meio complicado? Não, entendi em partes, cara. Vamos fazer igual o Jack Stripador. Vamos dividir esse negócio aí. Até eu, então, as taxas ali que eu fiquei com dúvida. Agora já vai até servir como consultoria minha aqui. Dando ideia nessa que eu tive hoje de manhã com o Matheus. Tá, você falou que eu pego esse valor da carta contemplada, deposito lá com o valor de retorno, né, de um e pouco, mas a minha taxa sobre a carta não vai ser igual ou maior do que o que eu estou tendo de retorno? Você taxa que você paga no total do crédito contratado. A taxa de juros que eu pago sobre o consórcio não vai ser igual ou maior à taxa de juros que eu vou receber num CDB, por exemplo? De retorno? Vamos pegar de novo. Ó, tá. Vamos trabalhar com 100 mil reais para simplificar. Tá. Se você foi contemplado com 100 mil, você coloca lá render, esse 100 mil vai te render aproximadamente R$1.000 por mês. R$1.000 você consegue pagar uma parcela de consórcio ali de 300 mil. Aí você pega esses R$1.000 que está no banco e faz pagar a parcela do consórcio. O consórcio não tem taxa de juros. Tem somente a taxa administrativa que é fixa, né? Eu estava até atendendo um cliente que quer uma casa lá e eu fiquei abismado com Minha Casa Minha Vida. Meu Deus. Era 300 mil reais ele queria de crédito. A gente fez a parcela ali que ele ia pagar fez a conta da parcela, daria 880 mil reais que ele estaria pagando. No consórcio, 300 mil daria algo em torno de 24, 48, 70 mil reais que seja. 70 mil reais de taxa de administração. Então você paga 70 mil para a Demicon. No Minha Casa Minha Vida você estaria pagando 500 mil. Então é uma diferença de 430 mil reais. Eu acredito que 430 mil reais no bolso de qualquer pessoa seria muito bom. Então a ideia seria essa. Fazer com que você guarde o dinheiro num banco e o banco pague a parcela do teu consórcio. Você fazer que você não precise mais tirar dinheiro. Você começa a fazer um looping. Vamos trabalhar com aluguel. Você primariamente pega uma carta de consórcio. Beleza, você paga a tua parcela, foi contemplado. Você compra uma casa de aluguel. Esse aluguel, o inquilino vai pagar para você. Você pega esse dinheiro do aluguel e faz com que retorne para o consórcio. Você logo já vai ter 2 cartas de consórcio em andamento. Você contemplou as 2, você comprou mais 2 casas, vai estar com 3 casas. Logo vai ter 3 cotas de consórcio em andamento. Contemplou as 3, você vai pegar das 3 casas que você tinha e fazer 6. Você vai ter 6 cotas de consórcio. E assim você vai fazendo uma bola de neve. E vai fazendo um loop infinito até que quando você vê grandes milionários aí do Brasil, Pablo Marçal, Thiago Nigro, o próprio, ele é um pouco contra o consórcio, mas ainda assim tem vários vídeos dele dando indicações e falando que não tem como você fugir. Hoje com a taxa Selic no Brasil a 15%, um financiamento, um empréstimo, fica inviável. Você pega um valor, você vai pagar o dobro, o triplo. Então o consórcio hoje é a forma mais barata, mais inteligente de você ter acesso ao crédito, né? Quanto mais rápido, é a lei do mercado financeiro, quanto mais rápido você precisa de dinheiro, mais caro você vai pagar por ele. É o preço da pressa, né? Eu sempre digo isso. Qual a tua pressa? É para amanhã. Então faça um financiamento, pague 3 vezes o valor. Agora não, eu quero me planejar, eu quero ser inteligente. Então vamos marcar uma consultoria, vamos bolar uma estratégia para você pagar pouco e ganhar muito. Como eu sou contra o financiamento, sou o cara que não financia. Por quê? Você compra 1 e paga 3. No consórcio você compra 1 e paga 1,1. Né? A taxa do Minha Casa Minha Vida, eu fiquei bravo assim, ó. Meu Deus do céu, que é minha parente que estava fazendo isso. É 10,47% ao ano. 10,47%. No consórcio, a taxa ao ano daria 0,10%. Então é
sei lá, 20 vezes mais que você vai estar pagando, se tratando de taxa de juros de administração. E ainda seguindo nessa linha da questão do consórcio, né? Quais são os principais mitos que você vê que as pessoas ainda possuem sobre o consórcio? Hoje ainda não é um mercado tão difundido, as pessoas não têm tanto entendimento. São muitos os clientes que vêm procurar a mim e falam, cara, eu queria fazer um empréstimo. Daí, tá, mas o consórcio não é isso? Não é? Eu vou lá e falo contigo, pago um pouco a mais e pego o dinheiro? Não é isso o consórcio. Ou que o consórcio é furada, que não contempla, que nunca vai sair o dinheiro, que demora. É como eu falei, o preço da pressa. Quanta pressa você tem? Você quer rápido? Então, você vai ter que achar uma forma rápida e cara de fazer aquilo. Tem até uma sigla, BBR. Bom, barato e rápido. Tudo aquilo que for bom e barato não vai ser rápido. Tudo aquilo que for rápido não vai ser barato. Enfim, é bom, barato e rápido. As três coisas nunca vão estar alinhadas. Você precisa entender que ou vai ser um ou vai ser outro. Se você quer algo rápido, não vai ser barato. Se você quer algo barato, não vai ser rápido. Enfim, mas um grande mito é isso, de que nunca vai ser contemplado. Eu conheço pessoas que no primeiro mês foi contemplado. Eu ainda não dei essa gata de contemplar um cliente no primeiro mês, mas vai acontecer, né? Tem vários exemplos lá na própria Revo de pessoas que com 6 meses, 10 meses foram contempladas. E você pensa, tá, vou ter que esperar 10 meses, mas vamos tratar assim, ó. Você compra um carro de 100 mil, você vai pagar ali 170 mil por ele se você financiar, 180 mil. E se você pegar esse carro que já está quitado, ao invés de você pegar aquele dinheiro que você já pagava do financiamento, sei lá, R$1.000 de parcela por mês, faz um consórcio. Vai demorar um pouco para ser contemplado? Vai. Mas quando contemplado, você vai ter acesso a um dinheiro rápido, né? O consórcio, quando contemplado, é rápido, ele cai na tua conta, você tem poder de negociação. Alguém que tem R$100 mil na conta vai conseguir comprar um carro a 95, a 90 mil. Porque dinheiro em conta é poder. Agora, quando você financia, você não consegue ter esse poder de negociação. Então, são formas inteligentes de trabalhar com o crédito, com o dinheiro. Talvez possa parecer um pouco complicado, um pouco difícil, mas é realmente, talvez, difícil explicar aqui, numa mesa, de uma forma geral, mas tendo um caso específico. A gente senta, a gente conversa, a gente presta consultoria especializada e única para aquele caso ali, para aquela estratégia daquele plano, daquele objetivo de cada pessoa. Você falando um pouco desse objetivo de cada pessoa, assim, né? Existe algum perfil ideal para quem deseja investir em consórcio? Ou qualquer pessoa hoje pode estar investindo com consórcios? Qualquer pessoa pode investir com consórcio, mas eu digo que são somente para pessoas inteligentes e estratégicas. Então, você é uma pessoa inteligente e estratégica? Invista em consórcio. Você é uma pessoa imediatista, que quer tudo rápido? Vá para um financiamento. Pague 3 vezes o valor do imóvel. Pague 3 vezes o valor do veículo. Então, esse seria o perfil. Quem investe em consórcio é alguém inteligente, estratégico, que se planeja. Consórcio é planejamento. Essa é a chave que mata tudo. Consórcio é planejamento. E quem planeja consegue o melhor pagando pouco. Se você que está assistindo ao nosso episódio aí, está com dúvida, está com alguma questão referente a consórcio, deixa nos comentários aqui que eu vou repassar a tua pergunta, a tua dúvida lá para o Carlos, ou eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o teu contato também, ou entre em contato direto com o Carlos ali. Cara, eu assisti teu vídeo lá, tô com uma dúvida aqui, e o Carlos vai te responder. Já tô te botando na fria aí, cara. Claro, com certeza, né, pessoal? Quem tiver alguma dúvida... Então, qualquer dúvida que você tenha referente a consórcio aí, manda aqui nos comentários, que daí a gente repassa ali pro Carlos. Carlos, nós estamos chegando no nosso 5º bloco aqui, que é um bloco que a gente vai falar mais sobre conexão com o mercado, né, focando no mundo real aí. Recentemente a gente conversou com a Carla, lá do Cicobi, parceira lá do Edmilson, né? E para você, como que você vê o mercado, né? A gente vê, independente de partido e tudo mais, a gente vê turbulências passando por aí, né? Mas como que você vê o cenário econômico atual e se ainda dá tempo de crescer e investir no Brasil? Hoje eu diria que na verdade é o melhor cenário para você investir.
Quando tudo está ruim, você enxerga possibilidades, enxerga oportunidades. Vamos pegar exemplo o mercado de ações. Quando você compra uma ação que está com o preço lá embaixo, a tendência dela é que ela valorize. Você compra ela por esse valor, você vai vender ela por esse valor. Então você compra abaixo e vende por muito. E hoje o mercado no Brasil está super inflacionado, né? A taxa Selic em 15% é a mais alta dos últimos 21 anos. Então, nos últimos 21 anos, que é praticamente a minha vida inteira, eu nunca enxerguei uma taxa tão alta. Eu lembro que eu ia no mercado com R$1, eu voltava com uma caixinha de leite, um salgadinho e um chiclete. Hoje eu vou com R$1 e eu volto com um chiclete apenas. Então, tá tudo muito caro. Mas você pega, exemplo, o investimento num CDB que eu falei. Antes, o CDB era baixo, rendia pouco. 100 mil poderia render R$100, R$500. Hoje o CDB, se você tem 100 mil guardado, vai te render no mínimo R$1.000. Então hoje é o cenário ideal para você começar a investir. Tanto que você tem pouquíssimo dinheiro em poupança, porque a poupança paga muito pouco, né? Uma taxa fixada. Aí você bota num CDB. Você tem uma taxa atual, de acordo com o mercado, inflacionado com a Selic, né? E o que é a Selic? Ele explicando basicamente para quem não entende. Digamos que é a taxa mãe, para você entender assim a grosso modo. É a taxa de onde muitas se originam. Então, um financiamento com a Selic sai mais caro, um empréstimo com a Selic alta sai mais caro. Tudo acaba sendo inflacionado, fica mais alto por conta de a Selic estar alta, né? Você pega o IOF também, que está subindo cada vez mais, o Imposto sobre Operação Financeira, o teu cartão de crédito. Tudo aquilo que uma viagem internacional, tudo que você faz de operações financeiras acaba ficando mais caro. Então, hoje, eu diria que é o cenário ideal para você investir. Algumas coisas você precisa evitar, né? Como eu disse, um financiamento, um empréstimo hoje está absurdamente caro, né? Mais do que nunca. Mas, se você quer guardar o teu dinheiro, quer investir, a pessoa que tem como fazer isso vai ficar cada vez mais próspera, cada vez alcançar maiores resultados. Mas, infelizmente, quem está devendo vai dever ainda mais. Então é o cenário onde o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Infelizmente é a realidade, né? A gente tenta achar estratégias, tenta achar soluções, mas muitas vezes a pessoa já se atolou, já está ali totalmente afundada em dívidas por não ter inteligência financeira, por não ter planejamento, por não ter uma solidez de mentalidade de onde ela vai alcançar o sucesso e alcançar a prosperidade. Então, por isso, acaba, às vezes, né, se afundando em dívidas. Mas o que eu digo é que consegue. A pessoa consegue se organizar, como a gente já falou, botar no papel o que eu devo, para quem eu devo. Comece a organizar a tua vida para começar a investir, para começar a ter uma mudança na vida. Não viver sempre dependente, sempre no mesmo lugar de ciclo, né? O ciclo da vaca aí. Não faça isso, não vou nem falar o que é. Você comentou ali sobre o Thiago Nigro, né? Um cara que eu acompanho. Estou com um livro lá do lado da cama, lá faz dias que eu estou para ler aquele livro lá e não termino. É um livro novo que ele fez agora, logo depois que ele casou e tal. Mas até anotei outros aqui. Tem o Primo Pobre também, que é um rapaz que está na internet agora e ele fala de uma forma bem simples para quem segue ele, né? Tem o pessoal dos Sócios, que é um casal, né, que fala sobre educação financeira. Tivemos recentemente aqui no episódio o Juliano, que veio de Florianópolis fazer uma palestra aqui, veio falar sobre educação financeira. Tivemos o Edmilson, né, que você já comentou, né? Então, hoje o acesso a uma educação financeira, ela está muito mais fácil do que era algum tempo atrás. Não só a educação financeira, o acesso à informação, ao conhecimento está mais fácil, né? Para você, qual que é o papel da educação financeira na mudança de vida de uma pessoa? Eu digo que se você não tem uma educação financeira, você não vai ter sucesso em praticamente nenhuma área da tua vida. Porque uma pessoa que está devendo, ela não consegue ter uma boa noite de sono. Logo, ela não vai ter um bom pensamento no outro dia. Logo, ela não vai conseguir trabalhar bem. Logo, ela não vai conseguir se relacionar bem com a família, com os filhos. Então, uma pessoa que está em dívida, ela acaba com a mente dela totalmente presa naquilo. E acaba não conseguindo pensar em outras coisas. Então, é necessário que tenha um plano para isso. Eu vou falar muito em planejamento, falar muito em estratégia, vou falar muito em educação financeira, para que realmente isso fique
dentro, assim, da mente de cada um que está ouvindo isso, que é necessário você desenvolver toda a sua vida pautada em educação financeira, em alcançar também uma liberdade financeira, né? Você alcançar lugares onde você talvez nunca jamais imaginou, você poder proporcionar, oferecer e viver coisas que você nunca antes jamais sonhou. E uma pessoa que está em dívida, ela acaba pensando de uma forma diferente. Acaba pensando que eu preciso trabalhar o quê? Para pagar a dívida. Eu preciso fazer um bico, por quê? Para pagar essa dívida. Ela nunca pensa em trabalhar para desfrutar. Ela nunca pensa em trabalhar para aproveitar a vida, para viver o melhor. A própria palavra de Deus diz que Deus nos criou para viver uma boa, agradável e perfeita vontade. Então, se nós temos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por que nós não nos movemos em direção a isso? Tá tudo ali, tá ao nosso acesso. Basta a gente acessar, né? Tu quer mais um, Carlos? Quero. Então, top. Molha o bico aí que vai vir a nossa última pergunta antes da gente chegar no bloco ping-pong aqui. Carlos, quais hábitos você recomenda para quem quer virar a chave e prosperar financeiramente? Hábito 1, educação financeira. Desenvolva a inteligência financeira. Desenvolva o hábito de planilhar tudo. Sabe? Quanto que eu gasto com fast food? Quanto que eu gasto com coisas por assinatura? Quanto que eu posso gastar com besteiras, com coisas superficiais? Quanto que eu tenho que investir? Enfim, coloca meta em tudo. E sempre tem uma margem abaixo. Tipo, eu ganho, sei lá, R$2.000. Então eu vou gastar no máximo 1.700, 1.800. Eu vou guardar 10%, 15% do meu salário e vou investir esse dinheiro. Quando você vê, é o efeito bola de neve. Você acaba fazendo com que o dinheiro trabalhe para você. Você não trabalha mais para alcançar o dinheiro. É ele quem vai estar rendendo para você. São os aluguéis, são o CDB no banco, são um fundo imobiliário, enfim, aonde você queira investir, é ele quem vai trazer o retorno para você. Não é mais você quem vai trabalhar por ele. Claro que isso demora, né? Mas vai chegar um momento em que esse efeito bola de neve vai virar tão grande que vai ser uma grande virada de chave na vida, né? Até o carro que eu tenho eu comprei à vista, né? No Pix, guardei o dinheiro e comprei ele. Eu lembro que eu tinha esse dinheiro guardado e eu pensei, ainda não tinha tanta inteligência financeira quando comprei meu carro, teria feito coisas diferentes hoje, mas eu comprei aquele carro e antes de comprar ele, eu saía comer, sei lá, um X ali com um amigo, eu pensava, nossa, esse X que eu tô comendo é de graça. Por que tá comendo X de graça? Porque é só com rendimento da minha conta lá. Eu comer uma pizza, é o banco quem tá pagando para mim essa pizza aqui, tá melhor ainda. Então, é você começar a entender, virar esse jogo, expandir a tua mentalidade para entender que o dinheiro, ele pode servir você. Não é você quem vai ficar servo e escravo do dinheiro. É o dinheiro quem vai servir você, quem vai servir a tua família, servir os teus propósitos e fazer você alavancar os teus negócios, alcançar uma liberdade financeira, virar a chave na tua vida e na vida da tua família, né? Legal. Tem, você falando da pizza, do X e tal, tem algo que eu não vou dizer que é um hábito porque eu não faço sempre, tá? Mas de vez em quando, né? Às vezes eu tô em casa e falo pra minha esposa assim, vamos pegar uma pizza e tal, não sei o que. Ela, não, vamos fazer uma crepioca, vamos fazer um rapidez aqui, a gente se vira com o que tem e tal. Aí assim, cara, deixei de gastar 100 conto aqui na pizza, eu na hora já pego o aplicativo, vou lá, assim, não, vou jogar esse 100zão então lá pra minha conta, lá compro uma ação, compro alguma coisa, mas reverto aquele gasto Sim. que eu não tive em alguma coisa lá, até porque eu tô agora com um propósito, com uma meta, né? A gente tem a Liv e o Biel que estão com 9 anos agora e a gente já tá juntando, porque quando eles tiverem lá seus 17, 18 anos, vem uma faculdade e aí a gente sabe o quanto pesa pagar uma faculdade, então a gente já vem se preparando para isso aí. Pessoal, tá gostando do episódio? Como é que tá aí já? Comenta para nós e não esquece, compartilha para os amigos aí, para que mais pessoas possam ser impactadas com esse conteúdo. Carlos, a gente chega no nosso bloco final aqui, que é o ping-pong de dono, tá? Eu faço algumas perguntas curtas, rápidas, e você responde com o que vem na mente aí, cara, e dá teu show, vamos dizer assim. Uhum. Uma habilidade que todo empreendedor deveria ter.
Inteligência emocional. Acho que a principal coisa é a inteligência emocional. Principalmente para tomar os nãos. Até não comentei antes, mas me alongar um pouco no ping-pong. Mas a coisa que mais me causou dor no início dessa jornada como consultor foi os nãos. Uma coisa que eu fiz, eu pensei, eu vou ajudar pessoas, né? Eu planilhei todos os contatos que eu tinha no WhatsApp ali, as pessoas que eu conhecia, 500 e 600 pessoas. Mandei áudio, Juliano, um por um. Nossa, o que eu posso ajudar? Um produto sem juros, sem entrada, pra você comprar tua casa, comprar teu carro, não sei o quê. De, sei lá, vamos pegar 600 pessoas que eu mandei, 200 pessoas me responderam só. Então foram 400 vácuos. 50 pessoas riram. Ah, não, essa coisa aí demora. Ah, porque não quero. Não. 50 pessoas demonstraram interesse. 10 pessoas marcaram uma reunião. 2, fechou o negócio. Tomei 589 nãos para tomar 2 sims ali. Então, o não dói muito. E a inteligência emocional é muito importante nesse momento. Eu costumo dizer que o vendedor, ele é praticamente um coveiro. Porque o coveiro, ele precisa se acostumar com a dor. Se acostumar com ver coisas, sentir, escutar coisas. Criar um exemplo trágico aqui. Um coveiro está enterrando uma criança. Ele vai se comover pela mãe que está chorando pelo filho, pelo pai que não vai mais ter a criança ali. Nossa, no primeiro dia ele vai enterrar aquela criança. Nossa. Na 5ª vez, ele já, pesado. Na 10ª vez, tá. Na 100ª vez, só mais uma criança. Porque acostuma. É pesado falar isso, mas o não dói muito, principalmente para alguém que não é acostumado a tomar nãos. Eu não era acostumado a tomar nãos da vida. E quando eu comecei a tomar nãos, eu entendi que aquilo doía em mim. Eu tive que me recriar, tive que reformar, me refazer, me reinventar. E entender que eu vou ter que tomar muitos nãos para então alcançar um sim. E hoje o não para mim é simplesmente um bom dia. Você disse não para mim, então bom dia para você também. Legal. A vida do empreendedor é feita de não, né? Carlos, um livro que mudou a sua vida? Um livro, muito difícil dizer um livro. Por quê? Porque são diferentes livros em diferentes áreas. Um livro que mudou minha vida na parte cristã, na fé, foi Enraizados. Não lembro o nome do autor. Enraizados, livro incrível. Fala sobre a gente ter raízes, desenvolver raízes, tanto na parte espiritual quanto na parte normal da vida, emocional, psicológica, financeira. Porque uma árvore que tem raízes profundas não se abala com nada. Então, eu posso ter uma árvore gigante, mas se ela não tem raízes profundas, vem um vento fraco que seja, ela cai. Agora, se eu tenho uma árvore firme, fundamentada, enraizada, vem tempestades, vem vendavais, vem dias difíceis, vem a dor, vem luto. Eu estou naquele lugar enraizado e fixado porque eu entendo que esse é o meu lugar, esse é o meu propósito, essa é a estratégia que eu tenho traçada e eu vou alcançar esse objetivo. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou enraizado, esse é o meu lugar. Então esse livro mudou a minha vida no cenário fé. E um livro que eu li assim, que virou uma chave da minha vida foi, como eu comentei ali, de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Livro sensacional, que a gente entende muito mais sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, de sucesso, uma mentalidade próspera, abandonar alguns hábitos, desenvolver novos hábitos de sucesso, desenvolver rotina, desenvolver culturas novas, estar com pessoas novas, aprender a ouvir e a dizer não. Então, fugi da pergunta, mas 2 livros em 2 áreas que realmente foram transformadores para mim. Bacana. Para o Carlos, sucesso é? Propósito. Sucesso é propósito. Eu posso ganhar milhões, mas ter a minha família quebrada. Eu posso ter uma família muito feliz, mas morar debaixo da ponte. Então, qual é o teu propósito? Para que você nasceu? Por que você foi criado? Eu sempre me pergunto isso e tento responder para mim mesmo. E também levo as pessoas a responder essa pergunta. Então, como alcançar o sucesso? Defina na tua vida qual é o teu propósito e então alcance ele. Vá em direção a ele. Sucesso é propósito. Um erro que virou aprendizado. Um erro que virou aprendizado.
não seguir os meus próprios desejos, viver com base na opinião de outros. Se eu tivesse não escutado pessoas, escutado a mim mesmo, os meus direcionamentos, muitas vezes, a voz de Deus, eu teria começado antes a fazer muitas coisas. Talvez hoje eu chegasse aqui e fosse alguém ainda muito maior, muito mais enraizado mesmo nessa parte de consórcio, na parte financeira, porque eu comecei, não vou dizer tarde, mas eu comecei depois, porque eu escutei vozes erradas, conselhos errados. Então é importante a gente entender para quem a gente está emprestando os nossos ouvidos, né? Para quem a gente está ouvindo, quem a gente está ouvindo, de que forma. Eu acredito que na multidão de conselhos habita a sabedoria, mas também na multidão de conselhos às vezes você acaba se perdendo, indo para um lugar ao qual você não deveria estar. E para a gente encerrar o nosso ping-pong aqui, o que você diria para quem está começando do zero? Persista. Não desista. Eu sei que não é fácil. Eu ainda não estou aonde eu queria estar, como eu falei. Eu já alcancei lugares, já alcancei pessoas, já fiz networkings, já tenho uma boa carteira de clientes, mas ainda assim eu preciso todo dia me reinventar, todo dia estudar, todo dia me esforçar, todo dia correr atrás. Então não desista, não pare no meio do caminho. Tem muitas pedras, tem muitas nãos, tem muito sofrimento, tem a pressão psicológica de eu preciso render, eu preciso fazer acontecer, mas isso tudo não pode tirar você do teu lugar. É como eu falei sobre o livro Enraizados, permaneça-se nesse lugar, permaneça enraizado, permaneça firme, permaneça seguindo em direção ao alvo ao qual você colocou para a tua vida. Não importa o que aconteça, vem o dia mal, vem o dia ruim, vem a circunstância boa, vem o prêmio, veio a perca, veio o fracasso, veio o sucesso, permaneça naquele lugar ao qual você destinou que você alcançaria. Obrigado, Carlos, valeu pela conversa que nós tivemos aqui. Tenho certeza que você que também nos acompanhou, chegou até o final aqui, é porque te trouxe vários insights, várias ideias aí para que você também possa crescer, né, na tua mentalidade, não só financeira. A gente falou sobre Deus, a gente falou sobre pessoas, a gente falou várias coisas. Muito obrigado mesmo, Carlos. Então, compartilha, se não segue, já segue nosso canal e nos vemos aí no nosso próximo episódio. Valeu!